A vida no Velho Oeste era repleta de perigos, onde a linha entre sobreviver e sucumbir podia ser extremamente tênue. Seja pelas condições difíceis do terreno, pelos animais selvagens ou pela imprevisibilidade dos seres humanos, cada dia trazia desafios que facilmente podiam se tornar fatais. Se você pensa que o Velho Oeste se resumia a tiroteios e saluns, pense novamente, desde doenças traiçoeiras até o clima implacável. Fique conosco enquanto falaremos sobre coisas que poderiam ser mortais nos tempos ásperos e selvagens do Velho Oeste. Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. Duelo de bêbado. Os tiroteios são uma parte comum dos filmes de faroeste, mas os duelos rápidos, frequentemente retratados, não são uma representação fiel de como as coisas aconteciam de fato no Velho Oeste. A forma como os duelos são mostrados no cinema é exagerada, com muitas regras e formalidades que não refletem a realidade. A imagem clássica de dois homens se enfrentando em uma rua empoeirada, contando passos antes de se virarem e atirarem, é mais uma invenção de Hollywood do que uma verdadeira realidade histórica. Esses duelos organizados eram extremamente raros. Na maioria das vezes, os tiroteios no Velho Oeste eram muito mais caóticos e sem planejamento. Eles geralmente começavam com uma discussão acalorada, muitas vezes provocada por álcool dentro de um salão, e não com um duelo estruturado. Esses confrontos frequentemente se desenrolavam nas ruas, onde os participantes, muitas vezes embriagados, atiravam uns nos outros de maneira desordenada. A ideia de duelos tranquilos e controlados, com música suave ao fundo e ervas daninhas rolando, não corresponde à natureza desorganizada e imprevisível dos conflitos reais no Velho Oeste. Esses tiroteios não eram os eventos cuidadosamente orquestrados que vemos nos filmes. Na maioria das vezes, envolviam duas pessoas embriagadas, se escondendo atrás de barris, cavalos ou qualquer outro tipo de cobertura disponível, atirando sem precisão. A falta de sobriedade quase sempre resultava em tiros imprecisos, colocando não apenas os duelistas, mas também os transeuntes, animais e propriedades em risco. Balas perdidas podiam facilmente atingir pessoas inocentes ou danificar prédios próximos, mostrando o perigo e a desordem desses eventos. Wyatt Earp, uma figura conhecida dessa época, descreveu bem essas situações em sua autobiografia. Ele observou que, nesses encontros caóticos, a pessoa que permanecesse calma e controlada tinha mais chances de sair ilesa. Esse insight revela um ponto importante sobre os tiroteios no Velho Oeste. O sucesso dependia mais da calma e de ações cuidadosas do que da rapidez ao sacar a arma. O mito do duelo no Velho Oeste é um exemplo de como as histórias evoluem ao longo do tempo, tornando-se mais dramáticas e idealizadas. A realidade, no entanto, era muito menos glamourosa e muito mais imprevisível, caracterizada pela falta de sobriedade e pelas decisões impulsivas. Compreender isso nos dá uma visão mais realista dos desafios e perigos enfrentados pelas pessoas na fronteira. A forca. O enforcamento não era exclusivo do Velho Oeste. Ele já era praticado na América há muitos séculos e também em diversas outras partes do mundo. No entanto, durante a expansão para o Oeste, os enforcamentos se tornaram uma forma comum de execução. Hoje em dia, a sociedade tende a adotar abordagens mais humanitárias para a pena de morte, refletindo a evolução de nossa visão sobre justiça e punição. No Velho Oeste, entretanto, os enforcamentos eram uma resposta comum a crimes, especialmente para aqueles considerados bandidos ou fora da lei, que eram capturados por xerifes em pequenas cidades rurais.
O sistema legal no Velho Oeste era bem diferente do que temos hoje. Havia menos juízes, o acesso aos tribunais era limitado, e não havia muitos advogados treinados para fornecer defesa legal. A fronteira era um local de transição, habitado por pessoas que viajavam para novas terras ou tentavam recomeçar após não conseguirem sucesso nas regiões mais ao leste do país. Nesse contexto, ser preso por um crime sério muitas vezes significava enfrentar a forca, com poucos recursos para uma defesa adequada. O processo legal era rápido, sem muitos julgamentos formais, o que levava a uma resolução rápida para muitas pessoas acusadas. O objetivo do enforcamento era garantir que a pessoa condenada morresse de forma rápida, idealmente quebrando o pescoço com a queda, resultando em morte imediata. A ideia era criar um método eficiente e, para os padrões da época, relativamente sem dor. O enforcamento era visto como uma forma direta e prática de punição, características que eram altamente valorizadas em um ambiente tão imprevisível e difícil como o do Velho Oeste. Embora o processo nem sempre fosse perfeito, e em alguns casos, as pessoas passassem por um sofrimento maior do que o esperado, o enforcamento se manteve como o principal método de execução por muitos anos. Em um ambiente em constante mudança e, frequentemente, sem uma aplicação uniforme da lei, estabelecer algum tipo de ordem era uma prioridade, mesmo que isso significasse simplificar os processos legais que hoje consideramos essenciais. Dessa forma, a forca acabou se tornando um símbolo da justiça na fronteira, refletindo as duras realidades de uma vida em que a sobrevivência muitas vezes dependia de tomar decisões rápidas e, por vezes, extremas. Ser atacado por colonos. Morrer no Velho Oeste não foi uma realidade apenas para os americanos que se dirigiam para o Oeste para conquistar novas terras. Os povos indígenas, que já habitavam essas terras há séculos, também sofreram perdas devastadoras à medida que os colonos avançavam para o território. Com a expansão para o oeste, os nativos americanos foram deslocados de suas terras ancestrais e confinados em áreas cada vez menores. Esse processo resultou em grandes conflitos, e muitas comunidades indígenas se viram no meio de violentos confrontos. A cavalaria dos Estados Unidos, apoiada por considerável força militar, frequentemente entrou em confronto com as tribos nativas americanas. Esses confrontos, conhecidos como as Guerras Indígenas Americanas, se estenderam por vários anos e tiveram um impacto profundo nas populações indígenas. O resultado foi a drástica diminuição de suas populações e a relocação forçada dos sobreviventes para reservas. Essas reservas, muitas vezes em regiões isoladas, ofereciam poucas condições para uma vida sustentável, o que causou grandes dificuldades para as comunidades que ali foram forçadas a viver. Um dos exemplos mais trágicos desse conflito foi o ataque ao acampamento dos Apaches em 30 de abril de 1871. Um grupo formado por colonos brancos, aliados mexicanos e membros da tribo Tohono O'odham, atacou o acampamento Apache no sul do Arizona. O ataque pegou os Apaches de surpresa e resultou em uma grande perda de vidas. Após o ataque, pelo menos 150 Apaches foram capturados e vendidos como escravizados para fazendeiros e vilarejos no México. Os atacantes justificaram suas ações, dizendo que o acampamento Apache havia realizado incursões que representavam uma ameaça aos interesses dos colonos brancos na região de Tucson. No entanto, esse ataque não foi apenas uma questão de retaliação. Ele marcou o fim de uma maneira de viver para os Apaches do acampamento, uma pequena tribo que desde então caiu no esquecimento. Compreender esses eventos nos dá uma visão mais clara do impacto da colonização nas sociedades nativas americanas e da complexidade da história do Velho Oeste. Brigas de bar. Fazer inimigos era algo simples,
Muitas pessoas na fronteira passavam o tempo jogando cartas, como pôquer, e esses jogos podiam rapidamente dar origem a disputas sobre o valor das mãos e o dinheiro apostado. Às vezes, essas disputas se transformavam em conflitos sérios. A história de Wild Bill Hickok é um exemplo clássico de como o jogo de cartas podia gerar rivalidades perigosas. Mais tarde em sua vida, Hickok se estabeleceu em Deadwood, Dakota do Sul, onde tentou ganhar a vida jogando pôquer nos salões da cidade. Em uma dessas partidas, ele se enfrentou com um homem chamado Jack McCall. Hickok teve uma sequência de vitórias e acabou levando todo o dinheiro de McCall. Mesmo assim, Hickok, sentindo alguma simpatia por ele, deu alguns dólares de volta para que McCall pudesse se alimentar antes de seguir seu caminho. Hickok esperava que esse gesto ajudasse a suavizar a situação, mas McCall se sentiu humilhado e ficou furioso por ser derrotado publicamente na frente dos outros jogadores. No dia seguinte, McCall voltou ao salão e se aproximou de Hickok, eliminando-o com uma arma de fogo. Esse tipo de confronto mortal não era raro no Velho Oeste, embora nem todos os conflitos terminassem de forma tão extrema. Rancores antigos muitas vezes resultavam em violência, com disputas que começavam com discussões e rapidamente escalavam para brigas físicas. A falta de uma aplicação constante da lei em muitas cidades fronteiriças significava que as disputas podiam sair de controle e acabar de maneira fatal. A vida na fronteira era frequentemente regida por códigos pessoais de honra e vingança, e não por leis formais. Em um ambiente onde as tensões estavam sempre altas e a presença das autoridades era limitada, disputas aparentemente simples, como uma partida de cartas, podiam rapidamente se transformar em situações letais, ilustrando a natureza imprevisível e, por vezes, perigosa da vida no Velho Oeste. E se você ficasse doente? O tema pode parecer simples. As pessoas adoecem e, eventualmente, falecem. Essa é uma dura realidade, especialmente no Velho Oeste, onde 3 doenças específicas eram particularmente perigosas: disenteria, difteria e cólera. Embora a disenteria e a difteria pudessem ser graves e até fatais, a cólera era frequentemente a mais temida, pois costumava resultar em morte devido à falta de saneamento adequado na época. A cólera se espalhava rapidamente, muitas vezes por meio de alimentos e água contaminados. Uma vez que a doença começava a se disseminar, tornava-se difícil de controlar, levando muitas pessoas a adoecer em um curto espaço de tempo. Os primeiros sintomas da cólera eram brandos, começando com diarreia severa e indolor. Inicialmente, isso poderia ser visto como um incômodo e não como uma séria ameaça à saúde. No entanto, o verdadeiro perigo surgia à medida que a doença avançava. A perda constante de fluidos levava a uma desidratação extrema, difícil de tratar, já que o corpo não conseguia reter água suficiente. Essa desidratação poderia causar complicações graves, como falência renal, resultando frequentemente em morte. Sem medicamentos eficazes para tratar a cólera e com a escassez de hospitais ou cuidados adequados, a recuperação se tornava rara. A natureza contagiosa da cólera a tornava ainda mais perigosa. Se uma pessoa em um grupo de viajantes contraísse a doença, ela podia rapidamente se espalhar para os outros, colocando todo o grupo em risco. Sem a capacidade de isolar os doentes de forma eficaz, era comum que grupos inteiros de viajantes sucumbissem à doença em poucos dias. Essa realidade oferece uma visão sombria da vida na fronteira. O risco de morrer de desidratação e falência de órgãos a quilômetros de distância de qualquer ajuda em um caminho desolado era uma possibilidade assustadora que muitos enfrentavam. Essas duras condições ressaltam os desafios e perigos do Velho Oeste, onde a falta de conhecimento médico e de recursos tornava a luta contra as doenças uma batalha difícil e, muitas vezes, perdida para muitos.
Vida de DST. A vida no Velho Oeste, especialmente para os homens que trabalhavam em ranchos e conduziam gado, era frequentemente isolada. Esses homens passavam a maior parte do tempo cercados por outros homens e enfrentando condições de trabalho difíceis e muitas vezes perigosas, com poucas oportunidades para interagir socialmente. Quando finalmente chegavam a uma cidade, mesmo uma com recursos limitados, era uma chance para relaxar e se divertir. Eles iam diretamente para o saloon, onde se entregavam ao álcool forte e procuravam a companhia de prostitutas. A prostituição era comum no Velho Oeste, especialmente em cidades com poucas mulheres. Ela não era rigorosamente controlada pelas autoridades locais e, para muitos, era vista como uma forma natural de os homens que passavam longos períodos no deserto se desconectarem do trabalho árduo. Passar algum tempo com uma mulher era considerado uma pausa merecida. Contudo, essa maneira de viver trazia riscos consideráveis, especialmente relacionados à propagação de doenças. Wild Bill Hickok, uma figura famosa do Velho Oeste, foi uma das vítimas. Ele sofreu com sintomas de uma doença que provavelmente era sífilis, afetando sua saúde de maneira grave, dificultando a micção e até prejudicando sua visão. Na época, a penicilina ainda não existia e o acesso a cuidados médicos era limitado nas cidades isoladas da fronteira. Como resultado, doenças sexualmente transmissíveis se espalhavam com facilidade. O problema era ainda mais sério porque muitas mulheres que trabalhavam como prostitutas viajavam de cidade em cidade, o que facilitava a transmissão de doenças entre diferentes grupos de homens. Para aqueles que viviam no Velho Oeste, ceder a esses impulsos, muitas vezes, significava enfrentar sérios problemas de saúde posteriormente. Essa realidade ilustra os desafios da vida na fronteira, onde o conhecimento médico era limitado e os cuidados de saúde eram escassos. Algo que poderia parecer simples se tornava um risco de saúde significativo. O Velho Oeste era um lugar de grandes oportunidades, mas também de muitos perigos, onde as escolhas pessoais podiam resultar em consequências duradouras. Ficar bêbado. O alcoolismo era um problema amplamente disseminado no Velho Oeste, e na época as pessoas não tinham uma compreensão clara dos problemas físicos e mentais causados pelo uso excessivo de álcool. Ao contrário de hoje, não havia centros de reabilitação ou tratamentos para dependência, o que tornava mais fácil para muitos caírem em um ciclo de abuso que levava a problemas de saúde e sociais. A história de Calamity Jane é um exemplo notável disso. Ela foi uma figura muito conhecida e respeitada na fronteira e teve uma forte ligação com Wild Bill Hickok. Após a morte de Hickok, Jane ficou em Deadwood, South Dakota, e com o tempo começou a beber de forma excessiva. Seu consumo de álcool aumentou à medida que outros exploravam sua fama dos tempos de fronteira. Sua dependência se tornou tão grave que chamou a atenção da imprensa local, que não sabia bem como lidar com a situação de forma diplomática. Em 1903, pouco antes de sua morte, o Sioux Valley News publicou um artigo direto sobre ela, mencionando que quando estava bêbada, Jane tentava reviver os tempos da fronteira, criando confusão na cidade. No entanto, os tempos haviam mudado e seu comportamento resultava em prisões frequentes. O jornal mencionou que ela frequentemente acabava na cadeia junto com outras pessoas detidas por embriaguez pública. Calamity Jane faleceu em 1903 de pneumonia, na pequena cidade de Terry, South Dakota, perto de Deadwood. Sua vida e sua luta contra o alcoolismo evidenciam os desafios enfrentados por muitos no Velho Oeste, onde a falta de compreensão sobre vícios e a ausência de apoio dificultavam a superação dessas dificuldades.
A dura vida na fronteira, com suas muitas adversidades e o isolamento, fazia com que muitas pessoas recorressem ao álcool para lidar com seus problemas, o que só complicava ainda mais suas vidas. Kit Carson. Mas se você tivesse sorte, poderia viver o suficiente para morrer de velhice ou algo mais natural, o que era raro no Velho Oeste. A história de Kit Carson é um exemplo disso. Nascido em 1809, Carson se tornou uma das figuras mais lendárias da fronteira. Ao longo de sua vida, foi dito que ele escapou da morte várias vezes. Entre suas aventuras estavam confrontos com outros caçadores em áreas remotas, suportar o calor extremo do deserto de Mojave, entrar em conflitos com tribos nativas americanas durante expedições por territórios inexplorados e sobreviver a tempestades de neve intensas nas montanhas rochosas. No entanto, em 1868, as dificuldades da vida na fronteira começaram a cobrar um preço alto. Carson estava com a saúde bastante debilitada. Surpreendentemente, naquele mesmo ano, ele recebeu a notícia de que seu 8º filho havia nascido, mas que infelizmente sua esposa Josefa falecera após complicações no parto. Devastado, Carson parecia sem forças para continuar. Apenas um mês após a morte de sua esposa, ele faleceu, vítima de um aneurisma da aorta abdominal. Carson tinha apenas 58 anos, uma idade considerada jovem pelos padrões de hoje, mas considerando a vida dura que ele levou, foi notável que tenha vivido tanto. No fim, sua morte foi causada por um problema de saúde natural, ao contrário de tantas mortes violentas que marcaram o Velho Oeste. A vida na fronteira era cheia de desafios, com perigos a todo momento, seja pela doença, duelos ou as condições adversas do ambiente. Sobreviver era um desafio diário. Quando pensar no Velho Oeste, lembre-se das ameaças reais que ceifaram tantas vidas. Não se tratava apenas de cowboys e saloons, mas de uma luta constante pela sobrevivência.